Ricamente sua vida, meu amigo Bruno, deve ter saído ali, satisfação revê-lo, meu amigo Claudeli. Coisa boa é você ter amigo, irmão. Eu estava conversando com ele aqui, e eu falei para ele, quanto tempo de amizade temos? E aí a gente estava fazendo a conta, 13 aninhos já, estamos ficando velho agora. Mas é bênção de Deus. Coisa boa é você ter amigo, irmão, que na hora da dor, você vai ligar, a pessoa vai te socorrer. Isso é importantíssimo, irmão, pode ter certeza disso. Eu não viria ali se fosse o pastor Adilson, eu não viria, porque eu tenho afinidade com o meu amigo Claudio Mir. Eu tenho amizade com ele através do Claudio Mir. Se fosse ele me chamando, ele talvez não viria, mas quando é um amigo, é muito diferente. Diga comigo, coisa boa é ter amigo. Glória a Deus. De pé como estamos, por gentileza, livro de 1 Samuel. Estava perguntando ao Senhor ali, o que eu deveria pregar. Uma coisa boa é quando você tem revelação do céu e lógico, quando você estuda. Não faça como muitos que tem por aí, eu vou ver o que Deus vai falar e abre a Bíblia, e aí não estudou e se banana todo. Ande sempre preparado. Eu não estava preparado, relaxa. Ande sempre preparado, porque Deus ele quer usar você, em nome do Filho amado dele, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos com toda sorte de bênção, satisfação e um prazer muito grande de poder voltar aqui. Eu amo vocês, irmãos. Eu venho aqui quase sempre, não é verdade, Claudemir? Então eu já peguei uma afinidade, um amor muito grande pelos obreiros. Deus abençoe, não é verdade, pastor Sandro? Deus abençoe a todos. O pastor Sandro estava mais novo da última vez que eu vi. Estava com o cabelo todo grisalhinho, que coisa boa. Deus abençoe todos com toda sorte e bênção. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, irmão. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Preste muita atenção, irmão. É um culto de mocidade, mas não deixa de ser um culto da família para toda a igreja. Eu vim com a mensagem de Deus quando o grupo foi louvar e louvou um louvor. Eu achei Davi, não achei Davi reclamando. Esse louvor é tremendo, eu não lembro, não consigo lembrar letra de louvor nenhum, irmão. Mas a Bíblia eu não esqueço de jeito nenhum. Cada um com o seu dom, não é verdade? Eu não consigo decorar o hino da harpa, olha isso aí. Mas a Bíblia, graças a Deus, Deus nos deu sabedoria. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. E os homens de Israel diziam um aos outros: viste este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar a Israel. Será, pois, que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará a sua filha em casamento e isentará a sua casa de pagar impostos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu vou ser breve, vou até fechar a Bíblia e colocar aqui em cima do altar, sempre se glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu preciso da sua atenção, porque o texto que eu li, ele tem 3 grandes promessas. Porém, para entendermos um pouco melhor, é necessário adentrarmos na história. Após os hebreus herdarem a promessa que Deus havia lhes dito, eles estão na terra, a terra prometida. O problema não é eles terem entrado na terra prometida. O grande problema é que quando esse povo entra na terra prometida, ao invés deles começarem a buscar ao Senhor em sua vida espiritual melhorar, esse povo começa a ir de mal a pior. Esse período é chamado de juízes, o período da teocracia. Nesse período leva-se um espaço de 325 anos até o sacerdócio se corrompe. Devemos lembrar do sacerdote Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéas. A história é tão verídica no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, e quando cita-se a história e Samuel relata, ele diz que uma mulher estava subindo, como de costume, era um decreto deixado por Deus, pelo menos 3 vezes anuais, era necessário todo o hebreu subir para adorar ao Senhor, e em uma dessas ocasiões, Samuel relata que uma mulher subia, e essa mulher subia, e Deus estava olhando para ela, e Deus olhava para o ventre dela. Por quê? Porque no capítulo de número 2, 3 a seguir, vai discorrer a história que Ofni e Finéia estavam prostituindo o altar do Senhor, as ofertas que era para o Senhor. Ofni e Finéias estavam pegando
E o seu pai, Eli, estava fazendo vista grossa. Pois bem, a história vai mais além e vai mais a fundo. Esse povo que está indo de mal a pior, ao invés de se arrependerem, eles pioram cada vez mais, ao ponto que eles olham para as suas nações vizinhas e eles têm inveja. Eles começam a dizer: todas as vezes Deus levanta alguém para julgar sobre nós. Seria bom se tivéssemos um líder que nos representasse inteiramente e parasse com essa coisa de um vem, outro vai. Então a Bíblia diz que nesse cenário atual eles passam a respeitar o maior nome que tem no momento, que é Samuel. Ele chega diante de Samuel, e Samuel, quando vai apresentar os seus filhos para servir em seu lugar, eles dizem para Samuel: Samuel, não queremos os teus filhos, que eles sejam sucessor. Queremos ser como outras nações. Queremos um líder, um rei que esteja pronto para guerrear ao nosso favor. A Bíblia então nos conta que aquilo entristece o coração do moço por de nome Samuel. Está um caos espiritual dentro de Jerusalém, dentro da terra prometida está um caos. A Bíblia então diz que quando Samuel vai falar com o Senhor seu Deus, a história relata que ele vai dar o diagnóstico para Deus. Diz: Senhor, o teu povo está fazendo pouco caso de mim. Deus então resolve lembrar a Samuel, dizendo a ele: olha, Samuel, antes deste povo te rejeitar, o povo está me rejeitando. Era Deus dizendo para ele: fui eu que dei moradia, fui eu que prometi a terra, fui eu que cumpri a promessa, fui eu que livrei esse povo de todas as ciladas de seus inimigos, e eles estão me rejeitando. Pois bem, Samuel, assim como esse povo está sem visão, sem vida espiritual perdido, faz conforme eles estão pedindo. A Bíblia então diz que o povo vai escolher. A princípio, o povo vai escolher pela aparência. Quem aparece no cenário? O moço por de nome Saul, 2,20 metros aproximadamente de altura. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de 13, 14, diz que as jumentas do seu pai se perdem. E esse moço, a Bíblia faz questão de relatar que homem da cintura para cima não havia mais formoso do que ele. Quando ele aparece no cenário, então, o povo olha. Por quê? Porque a aparência o povo gosta de olhar. E geralmente o povo não dá muita coisa por aparência. Quantas vezes, Claudemir, eu vou atender congresso e quando eu chego lá, as pessoas dizem: você é um pregador, e olha de cima para baixo e faz pouco caso. Mas aí esquece de uma coisa: que nós somos a jumentinha que apenas carrega a presença de Jesus Cristo. Somos vasos que é Ele que nos enche. Glória a Deus. O povo escolhe então Saul pela aparência. É bonito, é formoso, parece até mesmo ser alguém de Deus, mas não é. A Bíblia então nos diz que por muito Saul errar, pecar, Deus então rejeita ele. Então Deus vai dar um decreto para o moço por de nome Samuel: Samuel, desce para Belém de Judá, enche a tua botija de azeite, leva ela, porque lá eu já me provi o rei. Fui eu que escolhi desta vez, Samuel. Samuel então desce para Belém de Judá, para o endereço certo. Onde que é? A casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, irmão. 8 filhos. 3 desses filhos eram muito importantes. O primeiro filho que ele tem é o primogênito. O primeiro filho que ele tem é o primogênito, Eliabe. O segundo filho é o seu segundo, é Abinadab. O terceiro filho é Samar. Quando esse moço, por de nome Samuel, chega em Belém de Judá, está por volta de 7 horas da manhã, a hora em que o hebreu, ele ora ao Senhor e agradece a Deus, porque pela noite que passou, segundo o costume judaico, e eles acreditam que durante a noite, até mesmo está relatado no Salmo de número 91, a peste que anda na escuridão. Você vai notar que o diabo gosta da noite. É a noite que a boca de tráfico funciona com mais vigor e com mais venda. É a noite que
patriarca daquela casa, sentava-se na mesa, orava depois de partir o pão, dava graça ao Senhor pela noite de livramento que eles tiveram e se alimentavam. Quando ouviu-se rumores, o que? O profeta está na cidade, todo mundo vem de encontro a ele. Olha lá, a casa de Jessé está cheia, arrudiam a casa dele e está uma multidão esperando para ver o que vai acontecer. É quando o moço pôs de nome Samuel, ele dá o diagnóstico do que ele veio fazer. Então ele diz para Jessé: Jessé, eu quero que me apresente os teus filhos. Por costume, ele apresenta o mais velho. Então lá vem Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, meu amigo Bruno, Eliabe tem quase 2,10 metros de altura. Era homem que trabalhava para o exército de Judá. Era homem preparado na espada. Ele olha e ele diz: é esse que Deus quer. Deus fala com ele: ô Samuel, não é esse que eu escolhi, manda ele passar. Novamente Samuel olha, e lá vem Abinadab, e ele olha para Abinadab, e ele diz: certamente é esse que Deus escolheu. 2,5 metros por volta de altura, com espada muito bem preparado, bonito e formoso. E Deus vai dar o diagnóstico para ele: ó Samuel, até quando você vai ficar olhando por aparência, sendo que eu não olho pela aparência, eu contemplo o que está dentro. Como assim, evangelista? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, que hoje eu estou com vontade de pregar. Olha para esse irmão que está do teu lado, por gentileza, e diz para ele: Deus está te olhando quando ninguém está te vendo. É na faculdade que ele está te vendo, é no ônibus que ele está te vendo, é no teu trabalho que ele está te vendo, é lavando a louça que ele está te vendo, é no dia da prova que ele está te vendo, é no dia da angústia que ele está te vendo. Diga para ela: você pode não morar no Morumbi, pode não morar em Alphaville, pode não ter o carro do ano, mas diga para ela: Deus está de olho em você. Eu vou repetir para ver se alguém dá glória: Deus está de olho em você. Faz passar o menino, pode não na bina d'água. Lá vem Samar todo empolgado, dizendo: se Eliabe passou, Abinadab passou, agora é a minha vez. Diante da lei e dos fatos, era Eliabe para assumir a posição, era dele. Por quê? Porque ele é primogênito, e a lei da primogenitura era algo extremamente séria nos dias que estamos citando aqui. Então era para ser Eliabe. Se não foi Eliabe, Abinadab. Se não fosse Abinadab, Samar. Só que a Bíblia diz que Deus fala com Samuel, e os 7 filhos que podia passam. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta de Samuel para Deus é: Senhor, o Senhor me mandou no endereço errado? Porque todos os filhos passou. E Deus dizendo: balança a casa porque ainda vai cair alguma coisa aí. Balança a figueira porque ainda vai cair alguma coisa. Faz a pergunta para o dono da casa. Porque a pergunta é: Jessé, acabaram-se os teus filhos? Não tem mais nenhum? E você lê um texto que, quando o texto começa a falar sobre Davi, parece que Jessé faz um descaso. Por quê? Porque não é que Jessé não ame Davi, é que a lei é muito clara: é o primogênito e sucessivamente vai o primogênito e vai vindo. Ele morre, Abinadab morre, Samar, e assim vinha. Então Davi é o último da fila a herdar alguma coisa. E paz, meus irmãos, nesse tempo aqui, cuidar de ovelha era ofício de escravo. A Bíblia faz questão de citar: Davi era ruivo, salpicado e de boa aparência. Em outras traduções, franzino, magrinho. Davi tinha por volta de 1,62 m, e nesse tempo aqui, Davi tem 13 anos de idade. Davi não sabia, varão, o que era um café em família. Por quê?
procurar todas as vezes um lugar diferente para dar comida para as suas ovelhas e água. E pasmos, irmão, Davi saía por volta todos os dias de 4:30 da manhã e retornava por volta de 6 horas da tarde. Por quê? Porque o sol já tinha se posto, então era melhor para ele andar no sol mais frio do que escaldante. O horário que ele sai muito cedo é para não pegar também um sol escaldante e levar suas ovelhas. Só que a Bíblia faz questão de citar e não é à toa. Davi é ruivo e salpicado. Segundo a cultura daqueles dias, o homem havia caído por causa de Adão. Então era ensinado, era propagado, ensinado entre eles. O que é evangelista Edmilson? O homem caiu por causa de Adão. Então por causa de Adão o homem perdeu o paraíso. Então acreditava-se entre eles que alguém que nascia ruivo era porque tinha sido amaldiçoado devido ao pecado de Adão. E quando via salpicado, era vindo direto do pecado cometido por Adão. Vinha manchada, era mancha. Por isso que Davi vai para o campo cuidar de ovelha. Era como se seu pai Jessé quisesse escondê-lo. Era como se Jessé tivesse vergonha do menino. Então Jessé está dizendo: eu vou esconder ele e deixar ele cuidar de ovelha, que era ofício de escravo. Jessé tem condições, irmão. Ele tem 3 filhos no exército. Ele é fabricante de queijo. Ele tem condições de ter escravo, mas ele manda o filho fazer um ofício de escravo. Mas Deus estava olhando do céu e dizendo: a tua hora vai chegar. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Deus estava olhando do céu e estava dizendo: a sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. Oh, glória a Deus. Eu conto sempre isso aqui e sempre gosto de contar. Eu lembro que o pastor que me treinava, que me dava aula para ser pregador, ele dizia assim: evangelista Edmilson, você vai longe. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Edmilson, eu preciso falar com você. Você é muito empolgado, quer sair por aí pregando, quer sair por aí falando. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem aparência de pregador, não tem voz de pregador, não tem estatura de pregador, não tem o carro de pregador, não tem o relógio de pregador, não se veste como pregador. Eu disse para ele: mas eu tenho a graça que muito pregador não tem. Quando que esse irmão, por gentileza, irmão, para ver se ele dá no culto, porque acho que ele só cultua se o pastor aqui estiver. Primeiro que só cultua se o pastor estiver, não. Cutuca nele com educação, que aqui é tudo família. Não se mostrando, aqui é tudo família. Diga para ele: Deus está de olho em você, Deus está enxergando você, e vai chegar a tua hora. A multidão está em volta da casa de Jessé. Ninguém está entendendo nada. O filho que era para ser filho está na casa tomando café, está fazendo aquilo que era função de escravo. Trocaram-se os papéis. Na fila está aqui, o primeiro é Eliabe. Na fila de Deus, o primeiro é Davi. Deus trabalha na contramão. O que era, olha só, você já pensou? Deus trabalha tanto na contramão. Você já viu aonde a mãe criar o filho e receber salário para criar o próprio filho? É só Deus que trabalha na contramão. Eu estou falando de Moisés. É só Deus que fala isso. Aí tu quer criar um menino e eu te pago o salário? Quero. Ou coisa boa, é só Deus que trabalha na contramão. É só Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 7.000 homens. É só Deus que pega o hebreu, leva para o deserto, manda água na rocha, manda codornize, manda pela manhã. Esse Deus é Deus que trabalha. Glória a Deus, aleluia. Está multidão em volta da casa de Jessé. Lá vem o menino. Quem cuida de ovelha fede a quem, irmão? Está achando que a ovelha cheira mal e não bem. Tudo que trata-se de campo fede, o boi fede. Davi cuidava de ovelha, estava no meio de ovelha o tempo inteiro. Davi estava cheirando mal. É por volta de 7:30 da manhã. E Deus manda, através de Samuel, manda buscar depressa o menino. Manda ele vir depressa. Isso aqui é muito lindo. Isso é muito tremendo. Porque lá vem Davi sem saber o que aconteceu.
E Davi vem correndo. E Davi vem pensando: será que o meu pai morreu? Será que algum dos meus irmãos morreu? E quando Davi chega para surpresa dele, eu imagino Davi entrando na casa, o Espírito de Deus se apoderando do coração de Samuel, dizendo a ele: Glória a Deus. você não está entendendo? Eu repetir, Deus dizendo a ele: é o improvável, é aquele que alguém aponta o dedo e diz não chega, é aquele que alguém aponta o dedo e diz não consegue, é aquele que alguém aponta o dedo e diz não vai. Eu lembro que a minha esposa sempre dizia para mim, todo ano que eu viajo para casa dos meus pais, quando eu chego lá, há uma brincadeira entre eles. E sabe qual que é a brincadeira, pastores? Tu é a única pobre da família, a única que não tem casa. Toda vez ela se frustrava, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando foi esse ano que ela viajou para ver os pais, a história mudou, o roteiro mudou. A família pobre que alguém dizia que não tinha condição, e não tinha mesmo. A nossa casa sai no mês de maio, para a glória de Deus, dentro do condomínio Pai Merinda. O evangelista Edmilson tirando onda dentro do condomínio. Por quê? Porque não é eu que posso, é o improvável, é o incapaz. É alguém dizendo não chega, e o céu dizendo sou eu que faço. Alguém olhando para você, ó, é filha de camelô, vai morrer camelô. É alguém olhando para você e está dizendo assim: aí ela ganha um salário do série inteiro, não vai conseguir nada. E o céu dizendo: ainda eu estou trabalhando no que eu tenho para ela. Calma que eu vou pregar a mensagem ainda, fica tranquilo que eu vou chegar no texto que eu li. Deus olha, tomou a boca do profeta e diz: é este que Deus escolheu para ser rei. Manda o menino dobrar o joelho na casa. Jessé não está entendendo nada, Eliabe muito menos, Abinadab muito menos, Samar muito menos, mas o óleo está descendo. Ninguém precisa entender o que Deus tem para você, mas algo eu te digo como boca de Deus e profeta: você vai viver o sobrenatural dentro da tua casa. Eu entrei esse ano cheio de ousadia dizendo: esse ano será o melhor ano da minha vida. E eu quero profetizar para quem está me ouvindo aqui: esse ano vai ser o melhor ano na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Deus vai te honrar, vai ser o melhor ano. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Davi é ungido. Diga comigo: Davi foi ungido. Aconteceu de imediato, pregador? Não. Davi foi ungido com 13 anos. Só que o mesmo Davi que foi ungido, Samuel vai embora. Eu acredito os irmãos olhando e dizendo: e agora? Ele assume? Não. Davi voltou a cuidar de ovelha. Olha para esse irmão, de verdade, olha para ele. Seja mais crente que olhe para ele e diga assim: aguenta um pouquinho o processo. Glória a Deus. Olha para ele, aguenta um pouquinho o processo. Se Deus fez, vai acontecer. Diga para ela, por gentileza: é culto de mocidade, irmão. O nosso futuro presente de amanhã é eles. E o futuro um pouco mais distante é as crianças. Diga para ela assim: aguenta um pouquinho o processo, porque Deus não errou na promessa. Aguenta um pouquinho o processo, porque Deus não errou no que Ele disse. Ela mandou calava xandoré, mandará candorai. Aguenta um pouquinho o processo, porque Deus não errou na promessa. Deus vivo, aleluia. Calma, eu sei que está doendo. Por quê? Porque você imagina o processo de Davi. Passa o primeiro dia, está tudo bem. Passa o segundo dia, está tudo bem. Passa o primeiro mês, o teu emocional já está abalado. Abalado está. Imagina se 3 anos passaram-se. Imagina aquela brincadeira de irmão, um chegando para o outro dizendo: aí, cadê o rei de Israel? Cadê? Você não ia ser rei? Oh, para, filho. Samuel está velho, ele errou do que ele falou, ele errou do que ele disse. Para, não tem como isso acontecer. E eu imagino Davi descendo para a oração e cantando o Salmo de número 27, versículo 14: espera no Senhor com paciência,
pastor Bruno, os irmãos dizendo, cadê o rei? Cadê o rei? Vai cuidar de ovelha, rei. E humilhando as humilhações, você imagina. Porque os irmãos de Davi achou que eles iam ganhar o que Davi tem. Só que era de Davi. 4 anos se passaram e mais uma vez Davi é chamado fora do horário. Chama Davi e diz, olha, teu pai está te chamando agora. Davi corre para casa, eu imagino, com medo do que tinha acontecido, porque seu pai já está mais velho, mas Davi começa a pensar, será que o meu pai partiu? Será que morreu? Quando Davi chega já diz, ai Davi, faz 40 dias que os seus irmãos estão na batalha, eu não tenho notícia deles. Pega 17 litros e meio de azeite, pega um efa de farinha, 17 litros e meio também, pega alguns queijos aqui e vai buscar notícia dos teus irmãos. Leva isso aqui para o rei, leva isso para os seus irmãos e traz notícia deles para mim. E Deus dizendo, Davi, o cenário está montado, Davi. Davi estava entendendo nada. Davi estava pensando assim, estou subindo para levar recado. E Deus dizendo, eu estou preparando o cenário para honrar você. Olha para esse irmão que está do teu lado e dá para ele, aguenta um pouquinho, porque Deus está preparando o cenário. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Aguenta mais um pouquinho, porque Deus está preparando o cenário. Eu vou repetir para ver se alguém dá glória. Aguenta mais um pouquinho, porque Deus está preparando o cenário. Davi pega a jumenta, coloca o que teria que levar, monta na outra jumenta e lá vai Davi. Pela primeira vez, Davi vai ver algo que ele queria tanto ver. Davi palpitava no seu coração ver os irmãos na guerra. Já que ele não pôde ir, qual era o sonho de todo hebreu? Se alistar no exército e fazer parte do exército. Outros sonhavam em se aproximar do sacrifício, nascer na família sacerdotal, mas era só o sacerdote que oferecia sacrifício. Então, já que eles não podiam fazer parte do sacrifício, o que eles queriam? Fazer parte do exército. Davi sabe que isso é improvável para ele. Davi é franzino, magrinho, não tem como empunhar a espada, não sabe o que é espada. A única arma que Davi soube e aprendeu muito bem é funda, que é uma espécie como se fosse de algo que, como se fosse um pano que ele gira com a pedra e lança. A pedra era o que ele aprendeu, era o armamento de pastor, foi o que ele aprendeu. Durante esse tempo de pastoreio, ele aprendeu a manusear muito bem o alforje e aprendeu muito bem a funda e aprendeu a usar o alforje para guardar e o cajado para poder assim trabalhar com as suas ovelhas. Davi sobe. Quando Davi sobe, o coração dele está palpitando de alegria, porque ele vai ver seus irmãos serem. Só que quando Davi chega lá, meu amigo Claudemir, é totalmente ao contrário. O exército está travado, do outro lado alguém gritando, e detalhe, não é um exército maior do que o deles, é menor, mas a tática do outro exército é um homem contra um. O que perder, o outro exército vira escravo e se entrega. Bora! E o que ele gritava? Não tem Deus e não tem homem. E o povo tremia. O texto bíblico diz: quando Davi chega, o gigante lutava. Esse gigante tem por volta de 3,10 metros de altura, 450 quilos de músculo, ao ponto que a sua lança pesava mais de 45 quilos e a sua espada também. O escudo dele grande, mas nem só por isso, além de ter um escudo, ele ainda tinha um escudeiro para o proteger. E ele gritava: não tem Deus e não tem homem. Oh Deus, aleluia! Davi pasma quando ele vê aquilo. Davi fica em choque quando ele vê aquilo pela situação. Davi, ele pensa assim, porque o texto bíblico diz e deixa claro. Peraí, vocês vão deixar isso aqui aplicar? Porque os irmãos dele se irritam com ele. Era Davi dizendo: bem, peraí, vai lá, faz alguma coisa. Vocês vão deixar ele caçoar de vocês. Ele dizia que não tem Deus, eu discordo. Tem Deus sim. Glória a Deus, aleluia! Aí, irmão, olha só o que Deus fez.
os homens começam a conversar. Olha só, o rei prometeu riqueza. Primeira promessa, riqueza. Segunda promessa, filha em casamento. Terceira promessa, a família desse que vencer, além de ter riqueza, casar com a filha do rei, a sua família nunca mais precisará pagar impostos para o rei. Olha para esse irmão e diz para ele: não perca as oportunidades que Deus te dá. Diga por gentileza, diga para ele: no meio da batalha travada, aprenda a enxergar a oportunidade que Deus está te dando. Por quê? Porque tem muita gente que enxerga a luta, a batalha, a prova como algo que Deus não está fazendo, e Deus está dizendo: eu estou realizando um milagre na sua vida. Aprenda! Lembra de livro de Gênesis capítulo 26? Foi no meio da prova, da situação de fome, calamidade, que o texto bíblico diz: Isaac prosperou 100 vezes mais. A Bíblia diz que enquanto a terra perecia fome, no livro de Gênesis capítulo 40, e a Bíblia diz que a terra perecia de fome, 38 a seguir. A Bíblia diz: quando a terra perecia de fome em Gósen, os judeus estavam e não havia fome, e sim fartura. Porque entenda algo, irmão, no meio da prova, da angústia, da luta, da batalha, Deus está dizendo para você: aprenda a enxergar as oportunidades que eu estou te dando. Porque o cenário pode ser caótico, mas o que manda no cenário é Deus que já preparou ele, irmão. Enquanto o pai de Davi, Jessé, manda chamar o menino, Deus já estava preparando o cenário. Davi, que era espiritual, percebeu de cara a oportunidade. Davi tem 1,62 m, irmão. Nunca empurrou uma espada. Não tem coraça que cabe nele, porque era muito pequeno. Ele era um pouco maior que eu, mais magro que eu. Você imagina, Davi tinha por volta de 60 quilos a 58. Você acha que ele aguentaria 450 quilos de massa muscular? Alguém extremamente preparado, porque os filisteus eram hábito e costume, 10, 18 anos de idade, eles já aprendiam a guerrear. Os filisteus eram especialistas em preparação de armas para a guerra. A maioria deles cresciam como mercenários, extremamente preparados para pelejar e para matar. Ganhavam por isso. Davi cuidava de ovelha, a vida não tem como. Na lógica. Glória a Deus, aleluia. Mas quem tem Deus não está enxergando a lógica. Quem tem Deus não está olhando a situação. Tem gente que parece se apitolado, sabe? Passa o tempo inteiro assistindo o jornal para ver o que o William Bonner vai noticiar. Acredita mais no horóscopo. Aí você é de que mês? Eu sou do mês que Cristo me permitiu nascer. Ai, mas de agosto é Capricórnio. Ai, mas de agosto é Leão. Ai, mas de agosto é Virgem. Eu vou ler para ver o que vai dizer amanhã. Quando a Bíblia diz: o amanhã pertence a Deus. Vive o teu hoje. Quando a Bíblia diz para você que Deus está cuidando, está guardando, está operando, está livrando, tem pessoas que ficam mais acreditando que a vitória de Donald Trump vai melhorar alguma coisa para o Brasil, que se o Bolsonaro voltar vai melhorar, que se o Lula perder vai melhorar. E Deus dizendo: aproveita, enxerga a oportunidade, enxerga o que eu tenho para você, porque Deus não depende da crise, da situação para operar milagre na tua vida. Ele é Deus e povo. Por quê? Porque nesse período de preparação que você está vivendo, que Deus está te preparando, Ele está te ensinando. Enquanto Davi estava no campo, o texto bíblico diz, quando ele se apresenta a Saul, e o soldado leva ele a Saul, alguém diz: sai daí, menino, seus irmãos se irritam com ele. Aí Saul vai dizer para ele assim: quais são as tuas
tuas experiências, me fala o teu currículo. Você empunha espada? Ele diz: não. Peguei uma espada. Por quê? Porque o próprio texto bíblico diz que Saul tenta colocar a couraça dele no menino, mas não coube. Tenta dar a espada, ele diz: eu não sei empunhar a espada. Aí ele diz: então me dá o que é que você tem. Por quê? Porque o exército está dependendo de você. O exército está dependendo. Se tu perder, todos nós temos que se entregar, viraremos escravos, as nossas mulheres se tornarão escravas e nossos filhos escravos. Os guerreiros nossos morrerão, a maioria, e outros terão que trabalhar para eles, em favor deles, guerreando para continuar levantando, conquistando e cada vez mais avançando o nome deles. Davi disse: Senhor, eu cuido de ovelha desde pequeno, mas um dia que veio leão e tentou arrebatar uma das minhas ovelhas. Ah, Senhor, não levou não. O leão era grande, mas eu pulei para cima dele. Eu peguei aquela barba daquele leão, eu matei ele, Senhor. Aí o rei já grelou os olhos, dizendo: um leão, nem eu que consigo com um leão. Aí ele disse: Senhor, em outra ocasião também, eu estava no campo e veio um urso. Quem assiste Discovery Channel, acho que já deve ter visto. O urso tem uma força terrível, ao ponto do próprio leão correr dele, as garras dele fura e corta com muita facilidade. Davi diz: quando veio o urso, meu Senhor, eu peguei ele e matei ele, mas a minha ovelha ele não levou. Ô rei, deixa eu te dizer uma coisa: eu não tenho experiência com coraça, não cabe em mim. Eu não tenho experiência com espada, mas eu vou para cima desse gigante, em nome do Senhor que fez os céus e a terra. E eu te garanto, rei, que ainda hoje eu trago a cabeça dele nas minhas mãos. Olha para esse homem que está aqui lá, diga para ele: Deus vai mudar a sua história, mediante a situação. Fala para ele: a crise que você está vivendo não é o teu estado final. Está parecendo que vai dar tudo errado. Olha só, Davi subiu para levar recado. Olha só a oportunidade. Davi agora vai ser rico. Davi vai ter esposa, e não é qualquer uma. Era Mical, a filha mais desejada de todo o povo lá. Era filha do rei que desejava, mas sabia que era impossível de chegar até ela. E Davi tem a oportunidade de provar para a família que ele pode ter sido até mesmo diagnosticado pelo quê? Pela qual ele nasceu, mas a cor não diz que ele é. O caráter de Davi é outro. Davi está dizendo: se a minha filha, se os meus parentes pensavam que eu não ia ser ninguém, a partir de hoje dentro da minha casa eu provo. Como? Não vão pagar mais imposto por causa da minha atitude. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome de Deus. Lá vai Davi, irmão, contra o gigante. E o gigante grita: ei, eu sou um cachorro, é? Você vem contra mim com pedra, com pau? Vocês não têm guerreiro? Davi diz: cala tua boca, rapaz. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje eu trago a tua cabeça em minhas mãos e entrego ela na mão do rei como bandeja. E Deus dizendo: a partir de hoje, Davi, você sai do zero. Com Deus é assim, Claudemir. Você pode estar devendo 50 mil para o banco hoje, amanhã você acorda sendo dono daquele banco que você devia. Você pode levantar hoje dando tudo errado, amanhã você está na melhor porta de emprego. Você pode acordar hoje e não ter mais nada, como a vida de Jó aconteceu. A notícia foi: você perdeu seus 14.600 cabeças de animal, perdeu os seus 10 filhos, perdeu a tua saúde. Jó só se levantou e adorou. E o texto bíblico termina Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. E o texto bíblico diz: Deus deu o dobro de idade que Jó tinha, deu mais 10 filhos para ele e duplicou a quantidade de bens.
Davi volta como o homem mais importante do império. Davi volta como mais um menino, um jovem, um menino, um adolescente. Eu tenho 17 anos aqui. É um adolescente. Volta como o mais citado dentre eles. Davi era tão importante, chegou a ser tão importante, irmão, que a Bíblia diz que uma certa feita, as mulheres estão voltando, os homens estão voltando da guerra, e as mulheres estavam esperando seus maridos. E quando estavam esperando seu marido, elas começaram a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Oh glória! Deus é assim. Deus, ele prepara o cenário para honrar aquele que tem promessa. Oh glória a Deus! Lá vai Davi. Davi não tem espada. Na ótica vai perder, na ótica vai dar errado, na ótica não tem resultado, na ótica não tem como. Mas Davi vai, pega o alforje dele, pega a funda dele, pega o cajado dele. Oh glória a Deus! O que é isso, evangelista Edmilson Silva? Levante a sua mão direita para receber o microfone. Levante a mão direita para receber, por gentileza. Oh glória! Diga para esse irmão que está do teu lado: no tempo da espera, Deus vai te dar 3 grandes características. Diga para ele: no meio da espera da promessa, a primeira coisa que Deus vai te dar cajado, porque cajado era a ferramenta de pastor. E o que representa cajado na Bíblia? Por que o cajado de Arão floresce? Cajado na Bíblia, Moisés toca com cajado na água. Cajado na Bíblia representa autoridade. Glória! No meio do tempo da espera, a primeira coisa que Deus vai te dar é autoridade. Ninguém vai te abater com palavra te menosprezando. Ninguém vai te abater com palavra te diminuindo. Deus vai te dar autoridade. Você vai chegar na enfermidade, vai botar a mão e vai dizer: saia no nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade no tempo da espera. Cajado. Tem gente, irmão, que tem medo igual gato. Eu tenho uma gatinha em casa que é a minha princesa, a coisa mais linda do mundo. Eu amo aquela gata. Estava chovendo hoje, ela estava embaixo do sofá escondida, com medo. Tem crente que é assim, tem medo de tudo. O cara carrega a arca era tão importante que quando um sacerdote usar, foi tocar, Deus matou ele. A arca era tão importante que o filisteu levou, Deus matou Dagon. Feriu mais de 6.000 dentro do arraial do filisteu. Colocou hemorroida, matou todo mundo. A arca era tão poderosa que a presença chegou na casa de Obed-Edom. Em uma terra de pedregulho, ele prosperou em 3 meses. A arca era tão importante que quando chegava alguém citava, ao ponto de Deus falar para reis e dizer: manda eles ir na arca na frente da guerra, antes da guerra, e manda encantar e os inimigos morrerem, porque a presença ia na frente. Você carrega a presença, mas não é diante de qualquer coisa você tem. Qualquer situação está você, ó, tremendo, com medo, trêmulo, dizendo: o que eu faço? Deus está dizendo: eu te dou autoridade. Você não vai redar um pé para trás. E tem uma coisa, irmão, tem muito crente que prega isso errado em algo tão simples. Livro de Mateus capítulo 16: eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão. E o que prega errado? Acham que o inferno vai vir e a igreja vai resistir. Não, a igreja avança e o inferno tem que bater em retirada. A igreja não está parada, a igreja está avançando, porque a igreja somos nós. Levante a mão, por gentileza. Deus está te dando autoridade. Segundo item que Deus vai te dar é que no tempo da espera, o pastor usava alforje. Diga comigo, alforje. Servia para quê? Para guardar comida, algum tipo de coisa. Era uma mochila
mochilinha do lado. Deus vai manter o teu coração aceso dentro da promessa que Ele te deu. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar. O salmista disse: uma vez Deus disse, duas eu aguardei, o poder pertence a Ele. Entenda uma coisa: no tempo da espera, Deus vai manter o teu coração aceso para não esquecer a promessa que Ele te fez. Independente da luta, da prova, você está dizendo: eu tenho promessa, eu não posso desanimar, eu tenho promessa, eu não posso desanimar, eu tenho promessa. Primeiro, Deus vai te dar autoridade. Segundo, Deus vai te dar alforje, vai manter você firme na promessa, convicto. Se é terra fértil, pássaro nenhum vai arrancar, espinho nenhum vai sufocar, pedregulho nenhum vai impedir o crescimento. Você é terra que vai dar fruta 100, a 60 e a 30, 100, 60 e 30, jovem, adolescente, senhor de idade. Deus está dizendo, não importa a idade, Deus está dizendo, você vai dar fruto. Terceiro, funda. Eram as armas do pastor Davi. Funda ele e desce, e ele gira ela, e depois ele solta. Fica segurado nela como se fosse aqueles laços que o roqueiro usa, sabe? Só que ele pegava aqui e ele girava ela, depois ele soltava, e ficava grudado com um pedaço, e o outro pedaço ia a pedra, e batia. Davi usou muito bem. Funda aqui representa a unção de Deus na sua vida. No tempo da espera, Deus vai te dar, primeiro, autoridade. Segundo, vai acender ativo dentro do teu coração a promessa. Terceiro, nesse tempo da espera, vai ser um tempo que Deus mais vai te usar com graça. Você já viu aquela pessoa que canta e aquela que quando pega no microfone canta até bonito, irmão? Canta bonito, a voz é bonita, a melodia é bonita, mas a gente fica só olhando assim com o olho e parece que nada acontece. Mas tem outros, irmão, que é o caso da unção, da varoa aqui que pegou o microfone. Quando começa a unção faz diferença. O próprio Isaías deixa relatado no capítulo 14, e ele diz: por causa da unção, o jugo será despedaçado. A unção é tão importante, irmão, que a Bíblia diz que Paulo estava passando, a multidão não podia estar. Paulo então pega o lenço, tapa o povo, e o povo vai sendo curado através do lenço. Pedro chegou dentro da cidade pregando, a multidão não conseguia alcançar ele. Quando o sol batia, a sombra dele passava, os coxos eram curados, o leproso era curado. Isso é unção. Unção não é para qualquer um, unção é para quem se disponibiliza a ser vaso. Entra na igreja vazio, dizendo: Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche. No teu azeite é diferente. Quem tem, quem não tem, fica querendo ou vai clamar que Deus dá. Mas eu estou te dizendo com toda certeza, levante a sua mão por gentileza. No tempo da espera, Deus vai te dar unção. É diferente quando a pessoa prega com unção. É diferente quando canta com unção. Eu estava no culto da igreja hoje, o pregador contando as histórias, eu estava dormindo, cara. E eu amo a palavra. Não precisa de enfeite, irmão. Quem tem unção tem. Glória a Deus. Tem pregador que quer enfeitar. Meus irmãos, que a Bíblia diz que no grego, que no aramaico, que no hebraico, muda o quê? Eu sou bacharel em teologia há tantos anos. Muda o quê na mensagem? Te edifica o quê? Você não precisa disso. A unção ela faz. A unção ela realiza. Aí, além de Deus, no tempo da espera, te dá cajado, alforje e funda
Diga assim: no ribeiro que Deus vai preparar para você. Diga, por gentileza, no ribeiro que Deus vai preparar para você. Ele vai preparar 5 pedrinhas. Igual que é. E um filho se nos deu. E um filho nasceu. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e Maravilhoso. Olha para esse nome que está do teu lado e diga para ele: Deus já te deu toda a ferramenta, mas agora você vai e não vai no seu nome próprio. Não é o AOP que você vai apresentar que vai abrir a porta, usando o meu amigo Bruno como referência. Não é o seu currículo de habilitação de transporte coletivo, de tanta coisa que você tem que abrir a porta. Não é o doutorado que a sua digníssima esposa está fazendo em direito que vai dar a ela de contabilidade que vai abrir a porta. Sempre é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e o maravilhoso. Lá vai Davi, girando a funda quando ele chora. Irmão, você já pensou, ele pegou 5. Se ele erra, mas tem endereço para Glória a Deus. endereço. Quando Deus quer realizar a promessa dele, ele tem um endereço certo. Lá vem Davi voltando com a cabeça de Golias. Imagina o Davi sendo adolescente, não tem muita maturidade. Lá vem Davi, marchando aqui com a cabeça. Aí, rei, eu não falei que esse circunciso que estava levantando-se contra o nosso Deus, ainda hoje eu colocaria a cabeça dele nas mãos do Senhor. Está aqui, porque tinha uma promessa. Qual era a promessa? Eu ia ser rico, eu ia ter a filha em casamento, e a minha família não pagava mais imposto. Imagina Davi dizendo: rei, eu tenho dinheiro para receber, cadê a Mical para me conhecer? Cadê? Levante a mão direita para a gentileza. O tempo da honra de Deus está chegando. 2025 vai ser o melhor período da tua vida. Glória a Jesus. Mas eu ouvi, já estou entregando, já passei do horário. Mas eu ouvi que os finanças, que fala das finanças, falou que o Brasil está quebrado, que o Brasil está devendo trilhões. Problema do Brasil. Você é o Brasil? Você é brasileiro, só isso. Quem é seu patrocinador? Não, mas o banco não é o Banco Itaú. É o seu patrão? Não é o seu patrão. Seu patrocinador sempre foi Deus. Você já dependeu do Bolsonaro em quê? Do Lula em quê? Seu patrocinador é Deus. E sabe o que Deus disse para o povo? O povo no meio do caos. Deus usou a boca do profeta Ageu e disse no capítulo 2, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro. Glória a Deus. Não adianta. Quando ele quer realizar, ele realiza. Eu vou repetir para você entender e para Satanás ficar doido. Esse ano vai ser o melhor ano de Deus na tua vida. Esse ano vai ser o melhor ano de Deus na tua casa, na tua história. Deus vai fazer. A gente lê, se põe de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3 e eu vou perceber quem recebeu essa mensagem e acredita nisso. Eu vou contar até 3 e quem recebeu a mensagem vai gritar bem alto 3 vezes: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Você entendeu? Eu vou contar até 3 e você grita 3 vezes seguido para estrondar o inferno e chacoalhar as estruturas da igreja. Bora? 1, 2, 3 e... Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus. Receba com alegria esta palavra, amém? Sente mais um minuto, irmão, por gentileza, em nome de Jesus.